Bom dia a todos. Agradecer a presença de vocês, principalmente os presidentes dos conselhos, os representantes dos conselhos do clube. Como foi noticiado aqui pela representância, essa coletiva tem o objetivo de passar esclarecimentos, né, para o nosso torcedor e para a imprensa sobre o processo de centralização que o clube passa nesse momento. Então, eu vou explicar para vocês como construiu-se esse processo e o Berlete vai dar detalhes aí sobre esse procedimento jurídico. Esse processo começou já há 2 anos e meio atrás. Desde que nós assumimos o clube, nós trabalhamos para que essa situação acontecesse. Buscávamos naquele momento o entendimento da Justiça do Trabalho, que o Paraná Clube precisava do ato trabalhista ou algo parecido com o ato trabalhista, que é o que aconteceu em diversos estados, né? No Rio de Janeiro existe, em Santa Catarina existe, e aqui no estado do Paraná nós não tínhamos ainda, e continuamos não tendo ainda. Trabalhamos por isso, abrimos nossas contas, abrimos toda a nossa situação, trabalhamos praticamente 2 anos com todas as informações abertas ao Ministério Público do Trabalho, à Justiça do Trabalho, informando a cada penhora que recebíamos todas as situações pelas quais passamos aí nos últimos 2 anos e meio, e buscando o entendimento da Justiça do Trabalho que era impossível o clube continuar vivendo dessa forma, porém que o clube é viável financeiramente, viável operacionalmente e conseguirá pagar todas as suas dívidas criadas no passado, em trabalhando de uma maneira como está sendo feito hoje, de uma maneira regrada, bem administrada, supervisionado pela Justiça do Trabalho nesse momento e com determinações orçamentárias bem definidas. Então hoje o clube trabalha com um regramento de que 20% de todas as suas receitas é destinado à Justiça do Trabalho inicialmente para que se paguem as dívidas trabalhistas e na sequência todos os débitos que o clube tem na sociedade vão ser quitados com esse regramento, e desde que tudo se mantenha da forma como estamos trabalhando hoje. E esse entendimento foi buscado aí nos últimos 2 anos. Não conseguimos atingir o objetivo na íntegra, né, que era esta determinação, um ato trabalhista bem conciso, ou seja, no mais puro e simples modelo que é utilizado no Brasil, ou seja, a Justiça não atua nas contas do clube, ela não verifica exatamente as operações, mas ela determina um percentual da receita e o clube atua, opera no mercado e deposita o percentual que é destinado à Justiça. Devido às operações que o clube fez nos últimos anos e as administrações, os acordos que o clube fez na própria Justiça do Trabalho, na área civil, em todos os processos que o clube tramitou aí durante os últimos anos, a Justiça não nos concedeu este benefício ou esse objetivo que nós buscávamos. E foi imposto que o clube, para ter acesso ou para trabalhar com um regramento, precisaria trabalhar com um administrador judicial dentro do clube. Isso foi trabalhado, discutido, amplamente discutido, e tanto internamente com a diretoria do clube quanto com a Justiça do Trabalho, e isso na verdade transformou-se numa determinação. É a única condição que teríamos de acessar parte da nossa receita e trabalhar com este regramento seria atuando com um administrador judicial dentro do clube. E é nesta forma que nós estamos trabalhando atualmente. E aí eu vou passar a palavra para o Dr. Berlete para que ele explique exatamente o que isso impacta para o clube, essa determinação. Bom, bom dia a todos. Nessa condição que o presidente colocou, de nós termos trabalhado junto à Justiça do Trabalho para conseguir a disponibilização de 80% das receitas, num primeiro momento, a Justiça do Trabalho nos colocou: nós podemos fazer através de uma penhora integral do estabelecimento comercial, onde todos os imóveis do clube, todos os bens ativos do clube estarão à disposição da Justiça do Trabalho. Então, evidentemente que isso traria
um benefício ao clube, mas traria também o ônus de não termos a condição de estarmos administrados da forma como vínhamos antes. Necessariamente o clube deveria ter um administrador desta penhora e nessa condição esse administrador ficaria responsável integralmente por fazer a gestão de todas as contas do clube, de todas as dívidas e receitas e prestar contas à Justiça do Trabalho com a atuação igualmente do Ministério Público verificando esse trabalho. Então, em razão até de ser um clube de futebol em que demanda um conhecimento não só da parte de gestão, da parte administrativa de uma empresa, nós fomos até ao judiciário pleitear que o próprio presidente ficasse como administrador, o que não é uma coisa muito comum quando se trata de uma determinação de administração pela justiça, né? E a justiça entendeu que era conveniente isso, porque o futebol ele exige conhecimento da parte operacional, conhecimento da parte técnica, para que uma pessoa possa fazer uma boa gestão. Então, o principal motivo do pleito do Paraná, na oportunidade que o próprio presidente fosse indicado como administrador, foi por conta, evidentemente, do histórico dos últimos 2 anos, pela boa administração que veio sendo feita pela administração, mas principalmente pelo conhecimento operacional do futebol profissional. E aí então se determinou essa penhora da universalidade de bens e o judiciário determinou então que o Leonardo fizesse apresentasse um plano de administração. Isso é o que determina a lei. O administrador deve apresentar ao judiciário o seu plano de administração, que então será analisado e deferido ou não. Dentro desse plano de administração, além da forma como de gerir o clube, a forma de gestão, a própria legislação também determina que o administrador promova ao judiciário o que ele entende como cabível em termos de remuneração, porque a remuneração do administrador ela é obrigatória por lei. Não se trata de uma faculdade do judiciário de impor um trabalho sem remuneração. Por que isso? Primeiro, porque o administrador tem que ter tempo integral do trabalho à disposição da justiça, ou seja, o administrador ele não deve ter outra atividade profissional concomitante ao período em que estará nomeado como administrador. E o que eu vejo como principal é que o administrador ele não tem apenas o bônus, ele tem um ônus, e esse ônus, esse fardo, ele é muito pesado. Para se ter uma ideia, que eu acho que é importante a gente esclarecer, a própria decisão judicial ela já determina que o administrador, caso ele não comprove as despesas que o clube hoje trabalha, ou que essas não sejam aprovadas pelo judiciário, ele é responsabilizado criminalmente e desde já está arbitrado pela Justiça do Trabalho uma multa ao administrador em 10% da previsão de faturamento apresentado no orçamento. Ou seja, a multa é muito pesada e a responsabilidade ela é muito grande. Daí porque a necessidade da Justiça ter efetivamente um administrador que seja remunerado. Então, para finalizar, eu acho que o importante é a gente fazer uma distinção grande aqui entre a figura do presidente do clube, que continua sendo Leonardo Oliveira, não remunerado pelo clube na função de presidente, e a figura do administrador judicial, Leonardo Oliveira, pessoa física, aí sim remunerado, com ônus e ele deve o cumprimento ao judiciário trabalhista. Tá? Então acho que esses eram os primeiros esclarecimentos, acho que as demais dúvidas aí a gente está à disposição. Esse valor foi sugerido também pelo clube, o valor de 25 mil mensais, ou foi uma determinação da Justiça
dentro de algum estudo, alguma coisa? Bom, com base naquilo que eu coloquei por último, da gente fazer uma distinção entre o administrador e o presidente, o plano de administração ele é apresentado pelo administrador, não pelo clube. Com base nisso, me parece que a sugestão pela remuneração ela foi apresentada no plano de administração, tomando por base alguns conceitos que a gente vê hoje em casos, eu não vou dizer similares, porque nós não estamos falando em recuperação judicial ou em falência, que é quando existe um administrador judicial nomeado com remuneração. Mas dentro do judiciário, normalmente o patamar que se fixa é de 5% do valor da dívida, dividido ao longo do período em que o administrador estiver à frente da administração. Tomando por base a dívida consolidada do Paraná hoje apresentada à Justiça do Trabalho, que hoje os processos executados estão na casa de 19 milhões atualizados, que me parece que o Leonardo utilizou esse patamar e que ele está bem abaixo dos 5%, que normalmente se considera como viável, né, pelo judiciário. Então é um patamar, mas isso aí me parece que o principal é a questão que ele tem que deixar as suas atividades profissionais fora do clube e se dedicar exclusivamente à justiça nesse momento, e aí obviamente que tem que haver remuneração. Só para complementar, Só para complementar, então, dentro desta avaliação, levando-se em consideração esse parâmetro que é estabelecido, ou pelo menos é praticado por esse tipo de trabalho, o clube não teria condição de pagar o valor de 5% da sua dívida. A previsão de pagamento desses 19 milhões é para esse ano. Então, em um ano, 19 milhões, o clube pagaria 5% desse valor para o administrador, ficaria completamente fora da realidade do futebol e da realidade do clube nesse momento. Então não haveria como utilizar esse parâmetro, e por isso esse parâmetro foi utilizado um parâmetro muito menor do que isso, porque senão o clube não teria condição de sobreviver, principalmente na sequência desse programa, porque isso não vai durar um ano só, o pagamento dessa dívida, e o clube ainda tem, além desse valor em execução, mais ou menos 300 ações em tramitação. Isso deve durar por mais algum tempo, ações que devem entrar em execução durante esse ano, nos próximos anos. Então, partindo desse princípio, esse parâmetro ficaria completamente inviável para o Paraná Clube conseguir sobreviver na sua operação e manter um time de futebol, manter uma operação de acordo com o que nós pregamos e achamos importante que o clube mantenha. Muito bem, bom dia a todos. A minha pergunta seria até para o doutor Benedito, porque a coisa ficou tão bem explicada no primeiro momento, até pelo presidente Leonardo, de que a situação era de fora para dentro do clube, e que a matéria sequer foi apreciada. Eu não me lembro, eu não participei das duas últimas reuniões do conselho, mas não me lembro que a matéria tenha ido ao conselho, porque realmente é uma decisão judicial, e decisão judicial você tem que cumprir, não tem outro jeito, é isso. Bom dia a todos. Na realidade, Manuel Fernandes, todo o nosso problema, nosso problema de administração, de dívida, ele vem sendo tratado nos conselhos há muito tempo. Não é de hoje, isso você é testemunha, é nosso conselheiro vitalício, e sabe que todas as questões do Paraná têm sido levadas aos conselhos, tanto consultivo quanto deliberativo, consultivo que antes ainda era normativo, desde os tempos do normativo, com participação efetiva do Conselho Fiscal. A questão envolvendo a Justiça do Trabalho, ela vem sendo tratada nos conselhos há aproximadamente 5 a 6 anos. A necessidade que nós tínhamos de efetivamente buscar junto à Justiça algo que possibilitasse
o pagamento das dívidas, porque se há uma das coisas que o Paraná ainda se orgulha, com todas as dificuldades que vivenciou até hoje, é o de ser um bom pagador, mesmo com as questões judiciais levadas às ações em processamento. Mesmo assim, o Paraná é um bom pagador. Mas um bom pagador que não tinha condições de efetivamente continuar sendo bom pagador e saudando, inclusive, acordos que tinham sido feitos na Justiça e que de repente não se conseguia quitá-los pela dificuldade financeira. E isso os nossos conselheiros sempre souberam e sempre participaram. Durante a gestão de Rubens Boller, por exemplo, se discutia muito a necessidade de ato trabalhista. E você deve lembrar isso nas nossas reuniões do Conselho Deliberativo. Num determinado momento se discutia. A partir de um determinado momento, o Conselho passou a exigir que a administração, que o executivo do clube, realmente fosse atrás de um ato trabalhista. Essa imposição foi passada na continuidade com a saída do Rubens, a gestão que ele sucedeu, que foi capitaneada pelo conselheiro Luiz Carlos Casagrande, e, posteriormente, com o presidente Leonardo Oliveira. Esse trabalho sempre foi exaustivo, até que, enfim, se conseguiu sensibilizar a Justiça que havia a necessidade do próprio clube de que ela fizesse a administração da sua dívida, que a própria Justiça fizesse, e isso aconteceu. Quando foi decretada a administração, a centralização da penhora, e a administração dessa centralização, esse assunto tanto foi levado ao Conselho Consultivo, nós debatemos isso por debate, né? Porque você não vai discutir, aprovar ou desaprovar aquilo que está sendo decidido pela Justiça, mas foi discutido por pelo menos 4 reuniões. E, ao mesmo tempo, após as reuniões do Conselho Consultivo, também no Conselho Deliberativo. Então, é um assunto que é de conhecimento pleno dos nossos conselheiros. Quem sabe, dos mais novos que tomaram posse no ano passado, o assunto possa representar uma novidade. Mas será novidade porque eles não estavam aqui há 4 ou 5 anos atrás. Tá certo, obrigado. Bom dia. Pergunta para o Leonardo. O plano de administração prevê você por 1 ano, né, como administrador desse processo todo com a Justiça. Como que ficaria a questão após esse 1 ano? Teria que ser apresentado um novo plano, até porque o clube passa por um processo político em setembro. Como que ficaria essa questão do administrador após esse ano em que você está determinado? Veja, Júlio, acho que você estudou essa matéria, né? Já deveria até ter ciência disso, que não é 1 ano, não existe a determinação por 1 ano. O juiz... Eu vou permanecer como administrador do clube pelo período que o juiz determinar. O plano de administração, sim, é por 1 ano. Quem assumir ou quem administrar o clube vai ter que seguir esse plano até o final deste ano, naturalmente. Agora, o período que eu permanecerei como administrador judicial do clube é exclusiva decisão do juiz do trabalho. Ele pode definir que a partir de amanhã eu não sou mais o administrador, ou ele pode definir que até o final do processo de administração eu permanecerei como administrador. Isso consta no processo, e inclusive outras informações que não constam no processo em relação a prazo de administração. O clube vai ficar em administração judicial até o momento em que todos os seus débitos sejam quitados. Está bem claro no despacho do juiz. Então isso não existe um prazo pré-definido, mas a determinação é que isso vai acontecer até que toda a sua dívida seja quitada. A questão, já que estamos falando do processo, né, o processo cita ali a venda da subsede do Boqueirão, do outro lado do estádio, por 9 milhões, 25 parcelas. O clube informa que a primeira entrada já foi quitada, ou seja, o comprador já está pagando pelo imóvel. E aproveitando aqui o momento de transparência, saber quem comprou o imóvel, né, e como que vai ser essa questão de passar o imóvel para o novo comprador. Bom, veja, isso não faz parte do plano de administração, não consta deste processo, é um outro processo, é um processo separado. E esse imóvel não foi comprado, na verdade ele foi arrematado, ele foi uma venda judicial, isso está em tramitação. Quem
eu não sei se já tivemos existiu, o comprador protocolou algumas situações, né, alguns pedidos à Justiça do Trabalho, mesmo ele tendo pago algumas parcelas, já não foi só a primeira, foram pagas acho que 5 ou 6 parcelas, é isso. E ele tem alguns questionamentos, se não me engano, estaria para sair a carta de arrematação por volta dessa semana passada. Quem fez a arrematação foi a MRV, e o clube não participou desse processo, infelizmente, até pela determinação da venda judicial. Acho que essas perguntas podem ser realizadas para quem operou essa venda judicial, né? E não o Paraná Clube, infelizmente, não teve a oportunidade de participar dessa operação. Presidente, o senhor acha que foi um erro não ter feito esse esclarecimento aí antes, mais cedo, enfim, quando foi tudo mesmo acordado com a Justiça ali inicialmente, bem no começo do ano? Na verdade, não, isso não foi bem no comecinho do ano. Essa determinação ocorreu há pouco mais de 30 dias, nem sei se já faz 30 dias que nós tivemos essa determinação. E no momento da determinação, nós tivemos uma reunião com os juízes responsáveis, e a ideia inicial era de se fazer uma coletiva em conjunto com a Justiça do Trabalho, com o juiz que está administrando o nosso processo, e com a participação do clube. Houve uma substituição, nesse caso, o juiz que determinou o processo, que foi o Dr. Braulio, né? Ele não faz mais parte hoje do COCAP, que é o órgão que administra esse processo, e tudo isso aconteceu logo após essa determinação. Então, aguardávamos para fazer essa coletiva em conjunto, por determinação da própria Justiça, e aí, com a troca do juiz que hoje está administrando, demonstrou-se que não haveria interesse da Justiça em participar desta coletiva. Isso aconteceu há uma semana atrás, praticamente, e aí, dentro dessa situação, só pedimos à Justiça para que pudéssemos trazer o assunto à sociedade, mas antes de trazer à sociedade, estávamos tratando desse assunto junto aos conselhos. Já marcamos desde a semana passada uma reunião com o Conselho Consultivo, já foi pedido ao Conselho Deliberativo que administre isso, e nós já tratamos o Consultivo, vamos passar no Deliberativo, como sempre foi feito todos os assuntos no Paraná. Passamos nos conselhos e depois trazemos aí aos demais torcedores e sócios. Então, só não foi feito antes por esse motivo, e pelo prazo também, que não faz tanto tempo assim, e não é um assunto tão completamente desconhecido para os nossos conselheiros e para os nossos sócios. Como o Dr. Benedito falou, é um assunto que se trata no clube há mais de 2 meses. Inclusive, na reunião, quando tivemos a aprovação do orçamento, foi tratado sobre este assunto também, foi falado sobre o processo de intervenção, mas ainda da administração, mas ainda não tínhamos todas as informações necessárias para esclarecer todas essas dúvidas. Presidente Orlando, é evidente que há um consenso de que a sua nomeação para ser o gestor foi o que podia acontecer de melhor para o clube, porque como seria para o seu trabalho, né, no futebol, porque o futebol é dinâmico, tem que contratar um jogador aqui, aí você tem que pedir opinião para o interventor, que talvez nem entenda de futebol, e então ficou muito bem isso, acho que foi um ganho para o clube. Agora, diante desta repercussão toda, o senhor corre algum risco de ser retirado desta condição ou não? Veja, eu sinceramente não sei te responder essa pergunta. A condição na administração do clube não mudou em nenhum momento. Não tivemos nenhuma atuação motivada por esta polêmica ou por tudo que foi criado em cima desse assunto. Então, neste momento, eu não vejo um motivo para que algo diferente aconteça. Se acontecer, o clube vai, como já passou por inúmeras situações até hoje, o clube vai ter que superar isso e tocar a sua vida, continuar a sua gestão, a sua administração com esta nova realidade. Mas não vejo motivo para isso. Acho que a Justiça do Trabalho não teria por que tomar essa decisão, mas caso ela tome, não temos
como não tivemos nesse caso, alternativa. Temos que nos adaptar e continuar vivendo. O Paraná Clube já demonstrou que tem capacidade para passar por cima de diversas situações. Essa não será um obstáculo intransponível, com certeza. Presidente, a gente lembra que lá na sua eleição, né, o Carlos Werner foi uma figura muito importante ali, até para dar uma confiança para a chapa. Era a figura em que a torcida olhava, né, como o novo Paraná vindo, um Paraná que de fato vem melhorando, aí a gente vê. Hoje em dia, passado já quase, foram 2, 3 anos de gestão, né, qual que é o papel do Werner no clube? Muito se fala de um afastamento entre o Werner e a sua gestão. Eu queria que pudesse ser esclarecido isso, qual a função oficial dele e qual que é a tua relação atual com o Carlos Werner. Veja, o Carlos Werner realmente, eu acho que no momento da eleição demonstrou apoio à nossa chapa. Ele teve um amparo financeiro ao clube que não é segredo para ninguém, todos conhecem essa situação. E até o final do ano passado ele continuava nos ajudando financeiramente através da base. Até 2016 a ajuda era integral ao clube, no profissional, na base, em alguns pagamentos de dívidas. Isso aconteceu e não é segredo, os conselhos conhecem e a própria empresa conhece essa situação. Em 2017 houve uma decisão do Carlos Werner de não participar mais do futebol profissional e da gestão do clube, principalmente. Focou a sua parceria ou os seus investimentos na base. E esse amparo foi importante para que o clube continuasse esse procedimento, esse processo de reconstrução da nossa base durante o ano de 2017. E a partir de 2018 ele não tem mais participação financeira nenhuma na gestão do clube. O clube nem pode, desde o primeiro momento, todos os investimentos que o Carlos Werner fez no clube foram através de contratos de mútuo. Todo o dinheiro investido era aportado como um contrato de mútuo. Isso desde o momento que as nossas operações estão sendo centralizadas e auditadas ou acompanhadas pela Justiça, nós não temos mais, dentro do orçamento que nós temos apresentado no plano de administração, não temos mais a possibilidade de antecipar receitas, que é o que o contrato de mútuo realmente faz. Então, desde este momento, ele não tem mais participação nenhuma na vida financeira do clube, e pelos seus afazeres, desde 2017 ele já não participa mais da vida administrativa diária do clube. No ano passado ele focou muito na base, mas mesmo mais na parte financeira, a parte de gestão, ele já tinha se afastado um pouco pelos problemas da sua empresa, e hoje não tem mais participação nenhuma respondendo a tua pergunta. Presidente, permite um acréscimo nessa pergunta do Júlio. Carlos Werner é conselheiro do Paraná Clube, conselheiro no deliberativo e eleito no deliberativo como um dos conselheiros que representam o deliberativo junto ao conselho consultivo. Assim, são 10 conselheiros que são eleitos pelo conselho deliberativo para terem mandato de 3 anos no conselho consultivo. Assim como os demais 9 conselheiros, Carlos Werner tem uma participação ativa nos nossos conselhos. Está presente em todas as reuniões e esteve presente em todas as reuniões onde nós debatemos as questões envolvendo a centralização de penhora e as necessidades do clube. Mesmo sendo um credor do clube, ele age efetivamente como um conselheiro do clube. Essa tem sido a sua atuação, sua missão, digna de elogio, inclusive. Quando o Júlio perguntou do prazo, né, não são 5 anos, pelo tempo que for necessário até que a situação seja definida, enfim, com a dívida. Esse ano tem eleição do clube. Mesmo caso o senhor saia da administração do clube, continua como o administrador financeiro? Veja, isso tudo depende da Justiça do Trabalho, né? Não é uma definição que eu vou tomar sozinho ou que o clube vai ter alguma influência em cima dessa decisão. Enquanto a Justiça do Trabalho mantiver esta indicação, eu serei o administrador judicial. Existem condições para que isso continue acontecendo, essas condições estão no despacho do juiz.
A ideia é que, enquanto isso possa manter-se assim, eu permanecerei. A partir do momento em que a Justiça do Trabalho tomar a decisão de fazer uma alteração, aí o clube não tem gerência, não cabe se apresentar que nem sobre a minha indicação o clube teria a caneta para o poder da definição. A definição é exclusiva da Justiça do Trabalho e enquanto dependemos disso para que eu continue nessa função. Bom dia. Alô. Bom dia. Eu gostaria de pedir uma permissão ao Leonardo para voltar um pouquinho a 2015, mas antes disso dizer que hoje aqui nós estamos representando o Conselho Deliberativo junto com o Delcio, que é o vice-presidente, e os 3 conselhos estão aqui representados. O Juliano Tempo, que é o vice-presidente do Conselho Fiscal, está ali. Benedito também. Tivemos uma reunião no Conselho Consultivo ontem e teremos uma reunião no Deliberativo no dia 10, para que esses esclarecimentos todos sejam feitos, como o Leonardo bem já explicou para vocês. Mas voltando a 2015, eu tive o prazer e a honra de assumir o clube em março e entreguei o clube, a presidência, para o Leonardo em dezembro. E o Leonardo foi o vice-financeiro. E nós trabalhamos com quanto de orçamento, Leonardo? 0. 2016, 0 de orçamento, que era tudo bloqueado. Em 2017, 0. Hoje, nós temos orçamento aprovado de 50 milhões. Isso é importante dizer. Que nós saímos de 0 para 50 milhões no orçamento aprovado pelo Conselho Legislativo. Eu queria deixar isso bem registrado e dizer ao Leonardo que o Conselho, a mesa diretora, que não posso falar o nome dos conselheiros, mas a mesa diretora o apoia em todas as ações que ele está à frente, levando o nosso clube da forma como ele está levando. Nós saímos aí de uma segunda divisão maldita para uma primeira divisão, para uma Série A. Então tudo isso também tem que ser dito, de 0 a 50 milhões. Era esse o registro que eu queria fazer. E sofremos muito em 2015, porque nós sentávamos pela manhã, lá 8 horas da manhã, eu e o Leonardo, e pegávamos a lista do que nós poderíamos pagar e o que tinha como pagar, e a gente via que não tinha como pagar nada praticamente. Pagávamos o necessário e levamos o futebol até o final em 2015. O Leonardo levou, junto com seus companheiros do Conselho Gestor, 2017, até o sucesso de Série A. Então eu queria deixar registrado o nosso apoio, o apoio do Consultivo e o apoio do Conselho Fiscal. Até aproveitando o gancho do Casinha, né, desse salto de orçamento, tem muito a ver com a subida de divisão para a Série A, né? Aí no plano, né, Leonardo, administrativo, a gente vê também a importância da Série A, dos orçamentos, ali está tudo bem explicadinho, até a disparidade de orçamento do Paraná em relação às outras equipes, a batalha que vai ser para se manter. Queria saber o quão crucial é para esse plano financeiro do Paraná, de quitação de dívidas, de sanar o clube, a permanência na Série A, né? O que poderia representar nesse ano de início de um ato trabalhista uma queda novamente para a Série B? Veja, a permanência na Série A ou as participações que o clube vai ter nos próximos anos na Série A vai determinar o prazo que o clube vai levar para quitar as suas dívidas. Quanto mais tempo, quanto mais edições da Série A o clube tiver participando, mais rápido será a quitação da sua dívida. Eu tenho plena certeza que se o clube continuar sendo administrado da forma como ele está, ele não permanecerá nunca mais por 10 anos na Série B. O clube terá pode ter participações na Série B, e isso está claro para o nosso associado, para o nosso torcedor, justamente pela disparidade financeira que o futebol apresenta, né? Hoje você tem campeonatos estaduais, por exemplo, que eu não considero melhores do que o Campeonato Paranaense, que recebe na televisão por volta de 35 milhões. O nosso campeonato não recebe 6 milhões. Essa verba distribuída para os seus clubes no primeiro quadrimestre apontam total diferença de preparação para o Campeonato Brasileiro. A nossa verba de televisão neste ano para o Campeonato Brasileiro é a menor entre os clubes que vão participar da Série A. Não bastasse isso, 20% da nossa receita vai ser encaminhada para a quitação das nossas dívidas na Justiça do Trabalho. Porém, nós acessamos a Série A com praticamente 20% do orçamento que nós tínhamos disponível no ano de 2017. Isso quer dizer que
o trabalho que vem sendo realizado no clube é um trabalho que nos credencia a, com menos, fazer mais do que os nossos adversários. O torcedor do Paraná Clube está acostumado a fazer muito mais com menos. E é isso o que o Paraná precisa continuar fazendo. Se nós vamos permanecer na Série A durante o ano de 2019, os contratos de televisão mudaram e mudam a partir de 2019, e essa disparidade financeira deve diminuir, e muito, principalmente entre os clubes que não participam, não têm as maiores torcidas do país. A distribuição de receita, ela deve acontecer de acordo com muito mais critérios técnicos e critérios de participação no campeonato do que com critérios de hoje empíricos de tamanhos de torcida. Então, permanecer em 2019 vai ser importantíssimo, seria importantíssimo, mas caso não seja possível, o retorno o mais rápido possível garante ao Paraná a possibilidade de encerrar aí a sua dívida o mais rápido possível. Obrigado, gente. Só isso? Não, eu quero só complementar, fazer um último, mandar um recado para o nosso torcedor. Acho que você está fazendo no Facebook, né? Então eu quero pedir para o nosso torcedor, ou alertar o nosso torcedor, que esse é um ano especial para o clube, né? É um ano que nós trabalhamos muito para que tivéssemos, mas é um ano especial por estarmos na Série A e, ao mesmo tempo, um ano muito difícil. É importante salientar que muitas pessoas, muitos formadores de opinião estão sendo atingidos por essa conquista que o clube teve, que é ter uma limitação das suas penhoras. Exatamente, a administração judicial com a limitação das penhoras na prática, para o mercado é isso. E muitas pessoas tiveram a sua atividade profissional, tiveram as suas relações afetadas por essa conquista que nós tivemos. E hoje, essas pessoas vêm reagindo da forma como é natural que elas reajam. É importante que o nosso torcedor, nesse momento, saiba separar o joio do trigo. O nosso torcedor saiba entender o motivo pelo qual algumas pessoas estão trabalhando contra o momento de estabilidade do clube. É importante que o nosso torcedor avalie o histórico de quem trabalha contra a operação do clube e contra o momento de estabilidade do clube. É importante que o torcedor avalie as relações das pessoas que trabalham contra o clube e forme sua opinião com base no seu conhecimento, nas informações reais do que está sendo acompanhado, do que vem sendo disponibilizado ao torcedor e aos nossos associados. E nós, o presidente Luiz Carlos Casagrande sempre deixou, desde quando o Dr. Benedito era presidente, sempre deixou as portas abertas do Conselho Deliberativo para que o torcedor, para que o nosso associado participe das reuniões, esteja lá, porque lá as informações sempre são as informações corretas. Todas as informações passadas lá são as informações de transparência, são as informações validadas pelo clube, são as informações que o clube tem acesso e repassa aos seus torcedores e aos seus associados. Então participe dessas reuniões, vá à vida política do clube e, principalmente, filtre muito bem as informações que você está recebendo. Porque, como eu falei, devido ao impacto que esta operação, ao ressurgimento do Paraná, a essa reconstrução que o clube está tendo, a essa independência financeira que o clube está conquistando, muitas pessoas estão sendo atingidas e estão sentindo-se prejudicadas. Estão trabalhando contra esse movimento. Então, nosso torcedor tem que entender esse momento e estar preparado para, junto com o clube, passar por mais essa dificuldade, que é uma das menores que nós tivemos nos últimos 10 anos. Obrigado a todos.